George Stinney Jr. era um menino negro de apenas 14 anos, nascido em 1929 na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele era o segundo filho entre 5 irmãos e a família morava em uma pequena comunidade segregada chamada Alcolu, onde casas de negros e casas de brancos estavam separadas por uma linha de comboio. Era uma época em que o racismo se evidenciava muito. George era de família humilde, conhecido como um rapaz tranquilo, muito sociável, que gostava de ouvir música na rádio do pai. No dia 23 de março de 1944, duas meninas brancas, que eram Betty Binnicker, de 11 anos, e Mary Thomas, de 8, desapareceram após serem vistas andar de bicicleta pela vizinhança. O último contato conhecido foi com George e a irmã, quando as meninas perguntaram onde elas poderiam encontrar um tipo específico de flores. Segundo a irmã do George, aquele dia foi inesquecível porque nunca tinham visto brancos andar na zona de negros, muito menos a passar palavra para negros. No dia seguinte, os corpos das meninas foram encontrados numa vala brutalmente esparrados. Não havia sinais de abuso sexual no corpo de Mary, mas tinha algum inchaço na genitália de Betty. Mesmo assim, o ímã das duas meninas estavam intactos. Poucas horas depois da descoberta, a polícia não perdeu tempo e levou George e o irmão mais velho para interrogatório, tudo porque a casa deles ficava perto dessa vala. Como George, apesar de ter estado com a irmã, foi a última pessoa a ter contato com as meninas, a polícia acabou focando nele. Ele foi interrogado sozinho, sem advogado e sem a família. A versão oficial é de que ele teria confessado o crime, mas não existe nenhum registro ou gravação dessa confissão. Segundo a acusação, George teria tentado abusar de Betty, mas Mary tentou defender a amiga e por isso ele tirou a vida das duas. A promotoria alegou que ele teria as atacado com um objeto contundente. Não houve investigação profunda nem análise de provas físicas que o ligassem diretamente ao crime. Basicamente, era só essa confissão que ele supostamente fez. O julgamento ocorreu um mês depois, em abril de 1944, e durou cerca de 2 horas. O júri, composto exclusivamente por homens brancos, deliberou por apenas 10 minutos antes de declarar George culpado. O seu advogado não fez esforço quase nenhum e nem recorreu à decisão do tribunal. George foi condenado à pena de morte. A família fez de tudo para salvar George, inclusive escreveu um apelo ao governador, mas foi negado. No dia 16 de junho de 1944, cerca de 80 dias depois, ele foi executado na cadeira elétrica. Devido ao seu tamanho, com apenas 43 quilos, teve dificuldade em se ajustar ao equipamento. No primeiro choque, o capacete escorregou para o rosto, o que resultou nas primeiras queimaduras. Ele tinha 14 anos, tornando-se assim a pessoa mais jovem a ser executada nos Estados Unidos no século XX. O pai do George foi demitido e a família saiu do bairro por medo de represálias. Os anos se passaram e tanto os pais quanto o irmão mais velho faleceram, mas os outros 3 irmãos nunca desistiram de tentar provar a inocência de George. Em 2014, 70 anos depois, o Tribunal da Carolina do Sul anulou a pena de George Stinney. A juíza concluiu que ele não teve direito a um julgamento justo e seus direitos foram violados de uma forma extrema. Sendo assim, foi oficialmente declarado inocente por insuficiência de provas. Isso não agradou muito a família das vítimas, mas a família de George ficou